um tema sobre a existência de Deus na filosofia contemporânea. Esta é a pergunta mais fundamental. Essa pergunta não é feita por teólogos. A teologia parte do pressuposto de que a resposta a essa pergunta é um sim. Os teólogos não especulam os argumentos para a existência de Deus. São os filósofos que o fazem. Quando você cursa filosofia, você vai ter uma disciplina ali, a disciplina de metafísica, ou em qualquer manual de filosofia, você vai ter um capítulo ali sobre metafísica, e essas questões são levantadas, a questão sobre a existência de Deus. Perguntar se Deus existe ou não é uma pergunta essencialmente filosófica, ok? Se você se depara com alguém na rua e faz a pergunta, Deus existe? Quais são as possibilidades de respostas que você pode receber? 3 respostas possíveis. A pessoa pode dizer, sim, Deus existe. No âmbito da filosofia, nós afirmamos que essa pessoa é um teísta. Ela adotou o teísmo. Acredita na existência de Deus. Ok? Mas ela pode também responder, não. Definitivamente Deus não existe. E aí ela se insere no ateísmo. Ok? Mas alguns dizem, talvez. Nós não temos atualmente informações suficientes para responder sim ou não a esta pergunta fundamental. Os que respondem talvez se classificam filosoficamente como agnósticos. Vocês notaram a diferença entre um ateu e um agnóstico? Notaram a diferença? O ateu é aquele que afirma categoricamente que Deus não existe e procura angariar recursos intelectuais e acadêmicos para demonstrar essa tese. O agnóstico não. O agnóstico diz, talvez ele exista, talvez ele não exista. Simplesmente, eu estou em dúvida, eu não sei. Embora a maioria dos agnósticos vivam como se Deus não existisse, o que nós chamamos de ateísmo prático, eles não adotam o ateísmo teórico. Eles não promovem esforço algum para provar que Deus não existe, como faz o ateu. Entenderam a diferença entre o ateu e o agnóstico? Ok. Antes de nós entrarmos no tema diretamente, nós vamos precisar fazer alguns exercícios do pensamento aqui. Existem algumas questões filosóficas muito fundamentais, pressupostos fundamentais, que precisam ser agora analisados. Todo o campo do saber se organiza sobre um fundamento, sobre um alicerce. E esse alicerce é essencialmente filosófico. A ciência tem um alicerce filosófico. Nós poderíamos situar essas questões fundantes dentro de 3 categorias filosóficas. A axiologia, a metafísica e a epistemologia. Todos nós precisamos resolver dentro de nós mesmos o problema axiológico, o problema metafísico e o problema epistemológico antes de construirmos qualquer estrutura intelectual. Todas as ideias, sejam científicas, filosóficas, teológicas, todas elas precisam passar por esses três alicerces aqui. O que seria a axiologia? É o ramo da filosofia que investiga os valores fundamentais. E o que seria a metafísica? A metafísica é o ramo da filosofia que investiga o real. De que é composta a realidade? O que é real? O que existe em si mesmo ou o que é mera ilusão? E outras questões também são levantadas pela metafísica. E a epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, as fontes, a natureza e o valor do conhecimento. Qual conhecimento é válido? Como nós obtemos conhecimento verdadeiro? São as questões levantadas pela epistemologia. Então, nós vamos precisar responder alguns questionamentos aqui. Vocês precisam agora resolver dentro de vocês mesmos o problema axiológico, qual o valor fundamental, o problema metafísico, de que é composta a realidade, e o problema epistemológico, a origem,
a natureza e a validade do conhecimento. Vamos ver a primeira questão, que é a questão axiológica sobre os valores fundamentais. Alguns dizem o valor fundamental é a natureza. Esses se classificam como naturalistas. Outros dizem não, o ser humano é o elemento mais importante dentro da natureza. Esses são chamados de... E outros dizem há algo além do ser humano, há algo além da natureza, que é a chave decifratória para todos os mistérios da humanidade. Há algo mais importante, um valor superior ao ser humano e o universo que nos cerca. Há algo espiritual, há algo que transcende o universo físico. Estes são os sobrenaturalistas. Qual dos três elementos é o valor fundante, o valor mais fundamental para você? Você precisa tomar essa decisão aí dentro do seu coração, de sua mente. Por que eu digo que você tem que tomar essa decisão? Porque esses são os pressupostos de uma vida intelectual. Não são as coisas que são demonstradas. Não são coisas verificadas. Por exemplo, a pessoa que adota o naturalismo, ela não tem como demonstrar que não existe algo além da natureza. A ciência moderna escolheu um desses três caminhos axiológicos. Qual dos três vocês acham que a ciência moderna escolheu? Naturalismo, né? Para a ciência moderna, o homem não é mais importante do que a natureza. O homem é só mais um animal dentro do reino. Eu digo para a ciência, eu digo no sentido oficial do termo, né? Claro que é possível fazer ciência por um outro caminho. Então escolha aí a questão axiológica. Vamos agora resolver o problema metafísico. Quais são os blocos de construção da realidade? De que é formada a realidade? Alguns dizem a realidade é composta única e exclusivamente de matéria. Esses são chamados, para o materialista metafísico, a realidade é composta por uma única substância. Por isso que eles também são chamados de monistas. A realidade é formada por um único elemento, a matéria. Outros dizem, não, a matéria é um epifenômeno de nossas ideias. A matéria é um reflexo de nossas ideias. O que existe mesmo são as ideias. E o que a gente pensa que é matéria é, na realidade, uma ilusão do nosso mundo mental, do nosso mundo intrapsíquico. Existem idealistas radicais que não acreditam na existência ontológica de absolutamente nada lá fora. Tudo é projeção de nossa mente. Para estas pessoas, vocês nem sequer existem, são frutos da minha mente agora. Como eu também não existo, sou apenas um fruto da mente de vocês, apenas um reflexo das engrenagens de sua mente. Então, para eles, a realidade também é monista, só é formada por um único elemento, o quê? As ideias, ok? Outros dizem, não, é possível que existam as duas substâncias compondo a nossa realidade. A realidade é composta por matéria e também por ideias como duas substâncias distintas. Esses defendem a corrente filosófica chamada dualismo. Outros dizem, é possível que exista matéria, ideia e algo que esteja além da matéria e das ideias. É possível que exista matéria, ideia e ainda há espaço para realidades espirituais. Esses são os pluralistas. Vocês precisam agora resolver um problema metafísico. De que é composta a realidade para você? Apenas de matéria? Apenas de ideia? De matéria e ideia? Ou há espaço ainda para realidades espirituais? Resolver esse problema? Vamos passar para o próximo tópico. Vamos agora para o problema epistemológico. No problema epistemológico, nós temos 3 passos aqui. 3 questões que precisam ser resolvidas. A primeira é com relação à fonte, à origem do conhecimento. Como nós obtemos o conhecimento? Alguns dizem, a forma segura de obter conhecimento é por meio do raciocínio puro, por meio da razão, por meio das leis universais da lógica. Somente o raciocínio puro pode nos levar a conclusões verdadeiras. Esses são chamados racionalistas. A maioria dos que adotaram o racionalismo ao longo da história eram matemáticos.
Outros dizem não. O raciocínio lógico pode ser enganoso. Eu só acredito mesmo naquilo que eu posso captar por meio dos meus sentidos. Se a informação não chega a mim por meio do aparelho fotorreceptor, por meio do meu canal auditivo, por meio das sensações táteis, por meio da gustação, por meio do olfato, se não chega até mim a informação por meio dos sentidos, elas não são confiáveis. Esses são chamados empiristas. A maioria dos cientistas modernos adotam esta como sendo a fonte suprema para a obtenção de informações verdadeiras do mundo lá fora, do mundo que nos serve. Ou seja, os sentidos são o caminho para a obtenção de informações verdadeiras. Já os racionalistas acima dizem que os sentidos não são para confiar. Por exemplo, nós estamos no planeta Terra em um movimento incrível, mas nós estamos percebendo por nossos sentidos o movimento. Então, nós olhamos para o Sol que nasce no leste, ao meio-dia, no centro da abóbada celeste, depois declina até 1/8 abaixo da linha do Equador, e nós temos a impressão dos nossos sentidos de que o Sol está se movimentando pelo meio do céu. Mas os sentidos estão nos enganando nesse momento. Então, nem sempre os sentidos são confiáveis para a obtenção de conhecimento verdadeiro, dizem os racionalistas. Mas os empiristas preferem ainda ficar com os sentidos. Outros dizem nem razão, nem os sentidos. O conhecimento verdadeiro chega a nós de modo súbito e repentino. Brota em nossa mente de um modo até hoje inexplicável. Ou seja, surge por meio da intuição. Outros dizem é no êxtase que nós obtemos verdadeiro conhecimento. É num estado de transe místico que nós podemos ter um contato, né? Nós podemos nos colocar em um referencial em que podemos captar as informações verdadeiras e mais confiáveis. E outros dizem que também por meio da autoridade nós podemos obter conhecimento. Vejam que essas opções não são mutuamente excludentes. Você pode acreditar que é possível obter conhecimento verdadeiro por meio do raciocínio puro e também acreditar que é possível obter conhecimento verdadeiro por meio dos sentidos, respeitando os seus limites em cada um dos seus âmbitos particulares. Como é possível também adotar outra dessas fontes epistemológicas? Qual a fonte epistêmica, ou quais as fontes epistêmicas que você considera aquela que pode fazer com que você tenha conhecimento verdadeiro? Resolva o problema epistemológico no tocante à fonte do conhecimento. Vamos para a segunda parte do problema epistemológico. Qual é a natureza do conhecimento? Alguns dizem que o conhecimento precisa ser objetivo, portanto, de valor universal. As afirmações verdadeiras são afirmações que se referem e se remetem especificamente ao objeto da investigação, sem qualquer envolvimento, sem qualquer participação do sujeito que conhece. Se eu digo, esta cadeira se eu digo, esse objeto é preto, essa afirmação ela é objetiva ou é subjetiva? Por que ela é objetiva? Porque se funda no próprio objeto, independente do sujeito que conhece. Essa afirmação é universal porque todos nós concordaríamos com esta informação. Outros dizem que não, que o conhecimento ele tem uma porção subjetiva. É impossível o ser humano se aproximar do objeto de sua investigação sem levar para ele uma bagagem prévia, sem levar suas crenças, preconceitos, no sentido lato do termo, conceitos prévios sobre o objeto e assim por diante. Então, o conhecimento seria mais algo individual e subjetivo, nessa segunda opinião. E outros dizem que não, que o conhecimento ele é composto por partes objetivas e também subjetivas. Uma mescla seria o interacionismo. Qual das três vocês acham que é a melhor maneira de definir o conhecimento? O conhecimento é algo meramente objetivo? É algo meramente subjetivo, individual? Ou é uma mescla, uma interação desses dois fatores? Vamos resolver o terceiro e último tópico do problema epistemológico. Que conhecimento é válido? É aquele que mantém correspondência com a realidade lá fora? Ou só precisa ter coerência interna?
Talvez a informação não seja perfeitamente compatível com a realidade lá fora, mas possui uma coerência interna no modelo. Isso é conhecimento válido? Ou só precisa funcionar? Alguns dizem só basta que seja útil. Se funciona, esse conhecimento é válido. É o chamado pragmatismo. Veja que essas opções também não são mutuamente excludentes. Ok? Resolveram o problema? Então nós resolvemos aqui, espero, o problema axiológico, o metafísico e o epistemológico. Eu digo resolveu, claro que numa atitude de brincadeira, porque isso não foi resolvido ao longo de 2.500 anos de história. Mas nós precisamos saber que esses problemas existem e que eles precisam primeiro ser superados de alguma forma para que a gente possa construir qualquer tipo de informação. Ok? Vamos agora entrar diretamente no tópico sobre a cosmologia filosófica, que é o tema que eu escolhi para nós tratarmos nessa manhã. Okay? Vou começar com uma frase do Leibniz, muito conhecida. Ele diz o seguinte: a primeira pergunta que deveria ser corretamente formulada é: por que existe algo ao invés de nada? Alguma vez você já se perguntou como surgiu um universo que nos cerca? Alguma vez você já contemplou o céu à noite, olhou para as estrelas e se perguntou como essas coisas vieram a existir? Essa pergunta foi feita desde a aurora da humanidade, desde o início, desde as origens da história humana. E os cosmólogos sempre procuraram responder a essa questão. Os primeiros filósofos eram chamados de cosmólogos. Eles procuravam explicação para o cosmos, palavra grega que significa beleza, ordem, da onde vem a palavra cosmética na língua portuguesa. Né? Eles olhavam para a natureza e percebiam uma beleza, uma ordenação nela. Eles não percebiam aleatoriedade. Percebiam ordem, então eles queriam explicar a ordem. Por isso foram chamados de cosmólogos. Nós vamos tentar raciocinar um pouco sobre a cosmologia no âmbito filosófico. Hoje se fala muito da cosmologia astrofísica. Eu vou tocar um pouco no assunto, mas eu vou tentar me manter ao máximo dentro da cosmologia filosófica. Ok? Essa pergunta aí. O universo material é tudo o que existe? Quando você afirma sim a essa pergunta, em termos axiológicos, você é um naturalista. Ou seja, não há nada além da natureza. Não existe nada sobre a natureza. Não há nada sobrenatural. No campo da metafísica, você se classifica como um materialista. Só existe um universo material. Pense bem nessa pergunta. O universo material é tudo o que existe? Isso nos leva ao debate milenar entre naturalistas e sobrenaturalistas. Muitos argumentos foram levantados pelos sobrenaturalistas ao longo da história para defender a existência de Deus. Existem vários tipos de argumentos para defender a existência de Deus, a existência do sobrenatural. O argumento cosmológico é o mais simples para nós trabalharmos nesse curto tempo que temos. Então eu escolhi o argumento cosmológico para nós pensarmos um pouco sobre ele. O argumento está organizado em forma de silogismo, duas premissas que levam a uma conclusão. Qual é a tarefa? O que é que eu exijo de vocês agora? Que vocês, juntamente comigo, analisem as premissas. Primeira premissa. Tudo que começa a existir tem uma causa. Perceberam bem? Veja que eu não estou dizendo que tudo que existe tem uma causa, como alguns deturpam a premissa do argumento. O que eu estou dizendo é que tudo que começa a existir, tudo o que vem à existência, vem movido por uma causa. Ouviram bem a premissa? Parece intuitivamente verdadeira, sim ou não? Depois vamos tentar problematizar. A segunda premissa diz: o universo
passou a existir. Qual é a conclusão? Portanto, o universo tem uma causa que explica a sua existência. Parece simples? Parece bem simples, hein? Mas não é. Ateus e agnósticos, céticos de um modo geral, ao longo da história, não questionaram a primeira premissa do argumento, que parecia muito óbvia. É bastante intuitivo. E é, na realidade, o fundamento de toda a ciência moderna. A ciência procura pelo princípio da causalidade. A ciência procura pelas causas. Os ateus acreditaram, durante muito tempo, que a primeira premissa do argumento era inquestionável. Ou seja, se vem à existência, deve vir movido por uma causa. Mas durante séculos, o ateísmo rejeitou a segunda premissa do argumento. Ou seja, eles rejeitaram que o universo começou a existir. A alegação era a doutrina da eternidade da matéria. Ou seja, o universo não veio a existir em um momento finito de nosso passado. Na realidade, ele sempre existiu. É tudo o que temos. É tudo o que existe, existiu e existirá. Lembra dessa frase, né? O universo está aí, sem explicação alguma para a sua existência. O universo é eterno. Era o pensamento predominante nas fileiras do ateísmo até a década de 20, do século XX. E agora eu pergunto para vocês. Quando o ateu fazia tal afirmação, de que o universo não teve um início, vocês acham que existe algum fundamento lógico para essa afirmação? De que o universo é eterno? Vamos pensar um pouco sobre isso. O universo sempre existiu ou ele teve um princípio? De um lado, os ateus defendiam a eternidade da matéria. Do outro lado, os teístas defendiam um princípio cosmológico. Ou seja, o cosmos teve um princípio, teve um início, com base na abertura do texto do Gênesis, que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Como os antigos hebreus não tinham um termo para universo, eles usavam a expressão técnica composta, céus e terra, para se referir ao universo, como eles o conheciam. No princípio, Deus chamou o universo à existência. Aquilo que não existia foi chamado à existência. Portanto, o universo teve um momento inicial no tempo. E a perspectiva das culturas pagãs, da maioria das culturas pagãs, era de que a matéria era eterna. A ideia de um Deus criador, ela é quase que exclusivamente hebraica. Veja, por exemplo, como pensava a civilização grega. Como a mitologia grega entendia a origem de nosso mundo. Eles entendiam que a matéria era eterna e vivia em caos, em desordem. Os deuses não são criadores na mitologia grega. Eles são organizadores. Eles chegam e já encontram a matéria ali. E eles a organizam para, do caos do grego, gerar cosmos, beleza, ordem. Mas a matéria é recalcitrante, então os deuses precisam impor força sobre ela para organizá-la, para mantê-la ordenada. Mas os deuses também são filhos da matéria. A perspectiva hebraica era o contrário, de que Deus chamou a matéria à existência do nada, pela palavra do seu poder. Onde antes não existia, passa a existir. E os ateus se alinharam dentro dessa linha do paganismo, da eternidade da matéria, enquanto que os teístas se alinharam dentro da perspectiva hebraica de que o universo teve um princípio, a matéria teve um início. Aí está uma frase de um dos céticos mais importantes, o David Hume. Ele lançou essa pergunta, né, intrigante. Por que o universo não pode ser necessariamente existente? Por que eu tenho que procurar uma causa ou um início para o universo? Por que ele não pode ser necessariamente existente?
Porque ele não pode estar existindo por toda a eternidade. Vocês lembram do conceito de ser necessário e ser contingente? Filosofia? Vamos rever isso aqui para entender o que o Hume quis dizer com o universo sendo um ser necessário. Para isso, nós precisamos consultar o princípio da razão suficiente de Leibniz. Leibniz dizia que existiam dois tipos de seres. Esse foi a parte do argumento que ele estabeleceu. Tudo que existe possui uma explicação, que ele chama de razão suficiente, para a sua existência, seja em sua própria natureza ou em uma causa externa. Veja que agora ele diz que tudo o que existe, quer tenha vindo à existência ou quer tenha sempre existido, tudo que existe deve ter uma explicação para a sua existência. Mas a explicação pode estar numa causa externa, caso o ser tenha vindo à existência, ou pode estar na necessidade da própria natureza do ser, a necessidade de existir. Então, nem Deus escapa desse princípio de Leibniz. Se ele existe, deve existir uma explicação para a sua existência. Mas a explicação para a sua existência não necessariamente deve estar fora dele. Pode estar em sua própria natureza. Veja como ele coloca o finalzinho do princípio. Seja em sua própria natureza ou em uma causa externa. E aí ele dá o conceito de ser contingente e o conceito de ser necessário. O que é um ser contingente? É aquele que possui uma causa fora de si mesmo, para explicar a sua existência. E o que é um ser necessário? É o que não possui uma causa fora de si mesmo para explicar a sua existência. Então, qual é a explicação para a sua existência? A explicação está em sua própria natureza. Existir faz parte de sua própria natureza. E Leibniz dizia que era Deus. A explicação para a existência de Deus não está fora dele, está dentro de si mesmo. Faz parte de sua própria natureza existir. Portanto, Deus seria, segundo Leibniz, um ser metafisicamente necessário, enquanto que o universo seria um ser metafisicamente contingente. Precisa de uma causa fora dele para chamá-lo à existência. O universo deve ter uma explicação, sim, para a sua existência, segundo o princípio de Leibniz. A questão agora é saber, a explicação para a existência do universo está em si mesmo ou fora dele? Os ateus diziam que estava em si mesmo. Foi isso que David Hume falou. O universo é metafisicamente necessário. Ele existe necessariamente. Ele não precisa de uma causa fora dele. Não é um ser contingente. Mas hoje nós sabemos que o princípio, que a ideia estabelecida por Hume não era verdadeira. Como nós sabemos que o universo teve um começo? Existem várias formas, existem várias linhas de argumentação para provar que o universo teve um início. Talvez eu não tenha tempo de trabalhar todas essas linhas aqui. Eu coloquei, a princípio, 2 argumentos de natureza filosófica e 2 argumentos de natureza científica. Claro que eu vou tentar me limitar aos 2 argumentos de natureza filosófica, se eu tiver tempo de conseguir fazer os 2. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquilo que os ateus defendiam sobre a eternidade da matéria, sobre o universo estacionário, o universo estático e eterno, hoje não é mais defendido pelo ateísmo. Vamos ser honestos também. Né? Vamos ser honestos com as afirmações que eles fazem. Hoje eles acreditam que aquela premissa do argumento que eles tanto questionavam, que diz que o universo teve início, eles acreditam que teve início, com base nas descobertas empíricas da cosmologia astrofísica moderna. É possível estabelecer um ponto inicial para o universo, no tempo. Muito provavelmente, segundo o modelo padrão do Big Bang, o universo veio à existência 13,7 bilhões de anos, num passado finito. Então ele não existe eternamente. Houve um momento em que o universo saltou para a existência. E os ateus hoje concordam e defendem essa perspectiva. Ironicamente, a maioria dos cristãos e criacionistas que eu conheço rejeitam a teoria padrão do Big Bang, porque não a conhecem adequadamente. Porque, quer queira ou não, é uma teoria criacionista. A ideia de que o universo teve um início, saltou para a existência, de que o universo não é eterno, como se imaginava antes da década de 20. Ok? Então, é possível fazer uso adequado da teoria do Big Bang para provar que o universo teve um começo. E aí confirmaria a segunda premissa do argumento cosmológico, que diz que o universo teve um início. Hoje, tanto cristãos, criacionistas de um modo geral,
e ateus e céticos acreditam nessa premissa, de que o universo teve, de fato, um início. O universo não é um ser metafisicamente necessário, que existe por força de sua própria natureza eternamente. Mas o universo seria um ser contingente, que teve uma origem, que teve um início num passado finito. Ok? Isso já é um tópico bem estabelecido na física moderna. Embora existam modelos alternativos. Não pensem vocês que a comunidade dos físicos está feliz com os resultados experimentais que apontam para um início absoluto do espaço-tempo. Não pensem vocês que a comunidade dos físicos está feliz com isso. Existem vários modelos alternativos que tentam ajustar, corrigir e até mesmo superar a teoria padrão do Big Bang. E existem várias tentativas de provar ainda hoje que o universo é eterno, que ele não teve um início há 13,7 bilhões de anos. Existem as alternativas, como o modelo inflacionário, como os modelos de flutuação quântica. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Okay? Então nós temos aqui alguns argumentos para provar que o universo teve um começo. Vamos pensar um pouco no infinito. E agora eu exijo que vocês redobrem a atenção. Para que o universo fosse eterno, como se acreditava antes nas fileiras do ateísmo, era necessário que o passado, a história passada do universo, fosse composta por uma série infinita de eventos físicos. Concorda com essa afirmação? Vamos imaginar que essa é uma linha do tempo e ali está o hoje. Onde você colocaria o nosso futuro? À frente, né? Vamos supor que seja assim. Só para fins gráficos. E o passado estaria onde? Por toda a extensão dessa linha atrás, não é isso? Isso que seria o passado. Ok? Se eu digo que o universo é eterno, eu estou dizendo que o nosso passado é composto por uma sequência, por uma série infinita de eventos físicos. É como se o evento que precedeu imediatamente hoje estivesse ali, mas ele foi precedido por um evento que, por sua vez, também foi precedido por um evento, e assim, sucessivamente, ad infinitum. Compreendido isso? Perceba que essa série tem um fim no presente, porque o passado termina com o presente, mas ela não tem um início. Seria um regresso temporal infinito. Se nós pegássemos todos esses eventos da história do universo, colocássemos em um conjunto matemático, vocês concordam que isso seria um conjunto infinito real? Um conjunto composto por um número de membros, por um número infinito de membros. Era isso que os ateus alegavam no passado. Que o nosso passado era um conjunto infinito real, composto por um número infinito de membros, por um número infinito de eventos físicos. Tem sentido isso? Para isso vocês precisam fazer a diferença entre o que é um infinito real e um infinito potencial. O que é um infinito real? Conjunto que possui o quê? Um número de membros maior do que qualquer número natural. Diga um número natural bem alto aí. O máximo que você puder. Pronto. Mas você foi longe agora, viu? Repita aí. Até para repetir a palavra é difícil. Pronto. Esse número pode ser... Nós podemos colocar um número à frente dele ainda? Então ele faz parte dos números naturais. Mas um conjunto verdadeiramente infinito tem um número de membros maior do que qualquer número natural imaginável. Entenderam o que eu disse? A coleção não está crescendo em direção ao infinito. Ela é infinita, realmente. Isso é diferente do infinito potencial, com o qual estamos mais acostumados. O que é um infinito potencial? Olha lá. Conjunto que possui um número de membros igual a um número natural, como ele estabeleceu. Mais o quê?
mas que está aumentando em direção ao infinito como limite, como ideal, mas nunca chega lá, porque sempre será possível acrescentar mais um membro, mais um elemento na sequência. Não é que os ateus estavam afirmando que o nosso passado era composto por uma sequência potencialmente infinita, que sempre era possível acrescentar mais. O que os ateus estavam afirmando era que o nosso passado era composto por um número verdadeiramente infinito de eventos. Vocês estão compreendendo isso? Só que isso é impossível. Olha como nós podemos colocar o argumento aqui. Duas premissas e uma conclusão. O infinito real não pode existir. Vocês conhecem alguma coisa que se exemplifique na realidade, que seja verdadeiramente infinito? Algo que se exemplifique na realidade espaço-temporal. Que seja realmente, que seja composto por um número infinito de membros? Dá para lembrar de alguma coisa assim? Porque não existe. Existe na matemática, no universo do discurso, mas não se exemplifica no mundo real. Mas os ateus pediam para que nós acreditássemos que o nosso passado era um conjunto infinito real, composto por um número realmente infinito de membros. Mas o infinito real não pode existir. Mas o regresso temporal de eventos físicos, conforme preconizava o ateísmo, era um infinito real. Mas o infinito real não pode existir, não se exemplifica na realidade. Qual é a conclusão, então? Portanto, tal regresso infinito de eventos não pode existir. Em outras palavras, os eventos físicos de nosso passado não podem se projetar ad infinito. Eles têm que ser finitos. Então, eles teriam um início lá atrás. Não importa o quanto seja lá atrás, mas haverá um início absoluto para a história do universo. Nós podemos ilustrar isso com a brilhante ideia do matemático alemão David Hilbert. Quem já ouviu falar no Hotel de Hilbert? Imagine para exercício introdutório um hotel com um número finito de quartos. Estão imaginando? Imagine um hotel com um número finito de quartos. E todos os quartos ocupados por hóspedes. Imaginaram? Chega um novo hóspede na recepção, pedindo um quarto. O que é que a recepcionista, a atendente, diz? Desculpe, senhor, nós não temos mais vagas. E a história termina aí, o hóspede vai embora. Ok? Agora vamos pensar como pensava o David Hilbert. Imagine agora um hotel estranho, composto por um número infinito de quartos. E todos eles ocupados agora. O hotel de Hilbert tem um número infinito de quartos, todos devidamente ocupados por hóspedes. Mas chega um novo hóspede lá na recepção pedindo uma vaga. O que faz o proprietário do hotel? Segundo David Hilbert, o proprietário do hotel faz o seguinte. Ele transfere o hóspede do quarto número 1 para o quarto número 2. E o que estava no quarto número 2, ele transfere para o quarto seguinte, o número 3. Depois transfere o que estava no quarto número 3 para o quarto número 4. E assim, sucessivamente, até o infinito. E aí, abre-se uma vaga no quarto número 1 e ele aloja o novo hóspede. Infinito mais 1 é igual ao que agora? Infinito. Okay. E se o hóspede resolve desistir e ir embora? E o proprietário coloca todo mundo de volta na sequência inversa. Infinito menos 1, dá quanto? Ok. Agora, vamos tornar a ilustração mais absurda ainda. Imagine que não chega somente um hóspede lá fora. Imagine que agora chega um número infinito de hóspedes lá fora na recepção, querendo lugar. O que faz o proprietário? O proprietário faz o seguinte, pega o hóspede do quarto número 1 e passa para o quarto número 2. Pega o hóspede do quarto número 2 e passa para o número 4, sempre o dobro do número anterior. Pega o número 3 e passa para o quarto número 6. Pega o número 4 e passa para o quarto número 8, sempre o dobro. Como todo número natural multiplicado por 2 vai dar um número par,
os hóspedes ficarão organizados nos quartos de número par. E os quartos de número ímpar ficarão agora vazios. E aí ele pega a infinidade de novos hóspedes e coloca ali. Infinito mais infinito vai dar o quê? Vocês estão percebendo que se existisse um número realmente infinito de eventos na história do universo, quantos absurdos matemáticos e lógicos derivariam disso? Estão percebendo isso? Agora imaginem vocês que os 3 primeiros hóspedes resolvem deixar o hotel. Só os 3 primeiros. O que acontece? E se todos os hóspedes, desde o infinito até o número 4, resolvem deixar o hotel e ficam apenas 3, então instantaneamente o infinito se converte em infinito. E outros absurdos derivariam disso. Nós não temos tempo para ir demonstrando isso. Apenas eu quero mostrar para vocês que, de um ponto de vista lógico e matemático, é impossível que a história do universo regrida ad infinito. Cada evento seria um quarto ocupado por um hóspede. E aí nós teríamos transtornos. E teríamos um mundo bem absurdo, porque nós não teríamos como somar, como subtrair com esses números infinitos. Ok? Existe um outro argumento mais sério ainda, contra um regresso infinito de causas de eventos físicos. Esse segundo argumento aqui. Ele diz, a série temporal de eventos físicos é um conjunto formado pelo acréscimo de membros um ao outro. O passado surgiu instantaneamente ou ele foi sendo construído, evento por evento. Então, sempre se acrescentou elementos na sequência. Não é isso? Okay. O conjunto formado por uma adição sucessiva não pode ser um infinito real. Será um infinito potencial. Né? Sempre pode se acrescentar mais um. Porque o número é finito ainda. Sempre se pode acrescentar mais um em direção ao infinito. Portanto, qual é a conclusão? Tal série temporal de eventos não pode ser realmente infinita. Porque ela foi formada pelo acréscimo. Membro após outro. Não surgiu instantaneamente. Com isso, eu estou partindo do pressuposto de que existe uma teoria de tempo aqui. Certo? Vejam essas ideias que estão sendo colocadas aí. A série de eventos no tempo é um conjunto formado pelo acréscimo consecutivo. Sim ou não? Okay. O passado não veio a existir de uma só vez. E nem o futuro será, evidentemente. É sempre por meio do acréscimo de novos membros. De um modo sequencial. Essa formação se dá para frente, no sentido de que o conjunto cresce com o tempo. Nós estamos olhando para trás, na sequência do passado. Mas quando ocorreu, ela veio avançando até o presente. Um passado infinito seria não um retrocesso infinito de eventos, mas seria um progresso infinito de eventos. Ok? Um conjunto formado pelo acréscimo consecutivo não pode ser realmente infinito. Está sempre acrescentando. Quer dizer que o número é finito ainda, se eu posso acrescentar mais um elemento. O infinito real não pode ser formado sequencialmente. Não importa quantos números você conte, sempre poderá acrescentar mais um antes de chegar ao infinito. Conclusão parcial que temos é que um conjunto infinito não pode ser formado começando em um determinado ponto e acrescentando-se novos elementos. O que é que nós temos como conclusão? É que uma série de eventos sem começo, como diziam os ateus, um universo eterno, ou um passado eterno, não pode logicamente existir. Portanto, o universo tem início. Essa é uma forma filosófica de demonstrar, mas a cosmologia empírica já demonstrou também, por meio de observação, que o passado do nosso universo também é finito, não regride ad infinito. Em outras palavras, a segunda premissa está salva, né? O universo, de fato, teve um início. Isso é lógico, isso é coerente, isso é matemático e também tem base na cosmologia física hoje. Então, agora nós temos que pensar um pouco na primeira premissa. E aqui é que está o grande problema, porque os ateus concordavam com essa premissa ao longo da história.
Mas quando a segunda premissa, por eles atacada, foi revigorada pelas descobertas científicas, e eles concordaram com a segunda premissa, para não aceitar a conclusão, eles tiveram que agora apontar as suas armas para qual premissa? Entendam bem, eles aceitavam a primeira e rejeitavam a segunda. Só que a segunda foi demonstrada. O universo, de fato, teve início, no tempo finito. Então, se você aceita as duas premissas do argumento, inevitavelmente você terá que aceitar a conclusão. Não é isso? Só que aí, atualmente, nas linhas do ateísmo, nas fileiras do ateísmo, eles estão procurando questionar agora a primeira premissa, que antes era aceita. Agora eles estão começando a se perguntar, será que para algo vir a existir como o universo veio, é preciso mesmo ter uma causa? Ou o universo poderia ter existido sem qualquer causa? Ou o universo poderia ter vindo à existência do nada, sem qualquer causa? O que é que vocês acham disso? Algo pode mesmo vir a existir sem qualquer causa? Literalmente do nada? A frase clássica do ateísmo até a década de 20. A frase do Lucrécio, que também era ateu. Né? A frase latina, ex nihilo. Ou seja, do nada. Nada provém. Ex nihilo, nihil fit. Do nada, nada vem. Quando eles apresentaram essa frase, essa tese, eles queriam questionar a criação ex nihilo, que os judeus e os cristãos defendiam. Então eles usavam a frase do Lucrécio para dizer que a criação do nada, judaico-cristã, não tem fundamento, porque do nada, nada provém. Agora nós podemos usar a mesma arma que eles usaram. Né? Nós podemos dizer para eles agora que do nada, nada provém. O universo não pode ter vindo do nada sem uma causa. Não é? E recentemente um físico de partículas lançou essa obra, publicada agora recentemente no Brasil. Olha o título da obra. Um universo que veio do nada. Mais interessante ainda é o subtítulo. Por que existe criação sem criador? Em outras palavras, por que o universo existe? Teve um início, mas sem causa. Vejam que o Paul Davies, que é um físico muito renomado e agnóstico, afirma: o surgimento do universo tem sido discutido na ciência moderna não como pressupondo alguma forma de organização sobre um estado coerente pré-existente, mas ele, o surgimento do universo, literalmente veio a existir, o universo veio a existir, pensam os físicos, como? A partir do nada. Aí está um dos físicos profissionais que desenvolveu o modelo da flutuação quântica. O Tryon diz assim: em meu modelo, pressuponho que o universo veio, de fato, de nenhum lugar há cerca de 10 elevado a 10 anos. Ao contrário da crença popular, esse acontecimento não precisou violar nenhuma das leis convencionais da física. Só o princípio da causalidade, né? Alan Guth, que propôs o modelo inflacionário, diz: Tryon havia compreendido a questão essencial. A questão essencial para eles agora é que o universo veio do nada. O vasto cosmo que vemos à nossa volta poderia ter se originado como uma flutuação do vácuo de absolutamente nada. Um vácuo onde ocorrem flutuações. Eles estão chamando isso de quê? De nada. É por isso que existe um conflito entre filósofos e alguns físicos sobre o conceito de nada. Porque o que é o nada para o filósofo é a não existência. É o não ser no sentido absoluto do termo. E o que é o nada para o físico? É um espaço vazio, mas tem propriedades físicas. Porque o próprio espaço já é algo na mentalidade dos físicos. Então eu creio mesmo que essas pessoas estão usando esses termos enganosos para se aproveitar das pessoas que não compreendem física, que não entendem nada de filosofia, para enganá-las, para gerar a impressão
de que o universo brotou do nada, quando eles sabem que o nada para eles é alguma coisa, onde ocorrem flutuações. É um mar de energia flutuante, onde ocorrem perturbações e é regido por uma estrutura rica em termos de leis físicas. Quando um físico chegar para você e disser que o universo veio do nada, você deve perguntar para ele o que ele entende por esse termo. Certamente ele vai explicar. Mas eles estão aprendendo assim na universidade. O que é o nada? Olha a continuação da frase. Porque a grande energia positiva das massas do universo poderia ser equilibrada pela quantidade correspondente de energia positiva. Tudo isso está no nada, viu? Sob a forma de campo gravitacional. Energia positiva, energia negativa geram um campo gravitacional, ocorrem perturbações, flutuações quânticas no espaço vazio, que é o nada, e o universo brota dali. Eu não quero fazer uma caricatura do que esses físicos estão explicando. Claro que o modelo é bem mais rico em termos matemáticos. O que eu estou questionando na posição da filosofia aqui é o modo como se usa a terminologia para ensinar certas coisas e que pode gerar uma confusão na mente das pessoas. Ele fala novamente. E mais importante de tudo, a questão da origem da matéria do universo não é mais tida como situada além do escopo da ciência. Após 2000 anos de pesquisa científica, parece hoje que Lucrécio estava errado. O ateu Lucrécio, que dizia que do nada nada provém, estava errado. É concebível que tudo possa ser criado do nada. Isso para negar aquela primeira premissa do argumento. Peter Attics é um químico, escritor de livros de 3º grau de química, vocês devem conhecer. Veja a afirmação que ele fez com relação à origem do universo. Agora nos voltamos ao tempo além do momento da criação. Tempo antes da criação. Se a criação marca o início do espaço e do tempo. Mas vamos supor, né? Quando não havia o quê? Tempo. Primeiro ele pede para voltar além do tempo, quando não havia tempo. E onde não havia espaço. No princípio não havia o quê? Nada. Por acaso houve uma flutuação. E um conjunto de pontos matemáticos surgindo do quê? Do nada. Definiu o tempo. De um nada absoluto, absolutamente sem intervenção alguma, veio a existir uma existência rudimentar. Dá para levar a sério mesmo o que essas pessoas estão afirmando? Enquanto eles não refinarem o discurso e falarem com clareza o que eles pensam, nós não podemos parar de questionar. Parece que a única intenção é questionar a primeira premissa do argumento cosmológico, que é o argumento mais simples que foi gerado na história. Duas frases e uma conclusão. Qualquer pessoa pode decorar agora. Tudo que passa a existir tem uma causa. O universo passou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Muito simples. Você pode compartilhar esse argumento com qualquer pessoa cética e ver o que ele tem a dizer sobre as premissas. Este filósofo, para também não dizer que eu estou sendo muito duro com os físicos, veja como é espetacular essa frase dele aqui. Olha o que ele diz. A hipótese que mais parece fazer sentido é a de que viemos do nada, através do nada e para nada. Viemos do nada porque não havia substrato material algum, através do nada porque não havia causa precipitante, nenhum agente que chamasse a existência, e para o nada porque não temos propósito, nenhum objetivo no universo. Somos órfãos cósmicos. Gente, acreditar que algo pode vir do nada, sem nenhuma causa, é pior do que mágica. Por que é pior do que mágica? Se um coelho aparecesse assim do nada, é pior do que mágica, né? Na mágica, pelo menos, você tem a cartola. E também tem o mágico. Não é verdade? Eles dizem que o coelho apareceu sem a cartola e sem o mágico, sem o ilusionista.
É pior do que mágica. Se algo pode vir do nada, por que não vemos isso ocorrendo o tempo todo? Por que não aparece aqui agora as coisas? Por que isso não está ocorrendo em todo lugar do universo? Se algo pode vir do nada, por que só o universo veio à existência dessa forma? Por que não aparece uma bicicleta aqui instantaneamente? Talvez Beethoven apareça aqui instantaneamente. Quem? $1 milhão. Por que o nada é tão discriminatório? Porque só o universo pode vir à existência dessa maneira. São perguntas que fazemos. Toda a ciência está baseada no princípio da causalidade. Esses são os 4 tipos de causas que Aristóteles preconizou. Há bem mais do que isso. Alguns dizem, não, o que vocês falam é porque vocês não entendem de física quântica. Nas funduras microscópicas da matéria, no mundo subatômico, as partículas, as coisas surgem sem causa. Dizem. É verdade isso? O que diz a física quântica? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Existem pelo menos 10 interpretações para o mundo quântico hoje, na academia. Nem todas adotam a visão indeterminista da escola de Copenhague. É a visão de que as coisas ocorrem de modo indeterminista, sem causas, pelo menos aparentes. E existem teorias quânticas que são deterministas, como a de David Bohm. Logo, física quântica não pode ser utilizada como uma exceção comprovada da primeira premissa do argumento cosmológico. O que mais temos sobre física quântica aqui? Mesmo na interpretação tradicional da escola de Copenhague, as partículas irrompem como flutuações espontâneas de energia que está contida no vácuo subatômico, não do nada, no sentido absoluto, do não ser, a não existência. Pensa-se que o universo inteiro pode ter surgido de uma flutuação de um vácuo quântico primordial. Pensa-se. Como nós vimos, isso é questionado. Mas mesmo que isso fosse adotado, o vácuo quântico não é o nada, o não ser, mas um mar de energia dotado de uma rica estrutura e sujeito às leis da física. Portanto, o abismo metafísico que separa o ser do não ser permanece. E a premissa 1 continua de pé. Então, nós podemos concluir aqui dizendo que as experiências diárias nossas e as evidências científicas confirmam a primeira premissa. O que é que diz a primeira premissa? Diz o quê? Tudo que começa a existir e o universo passou a existir. Então o universo deve ter uma causa. Ok? Se começa a existir, deve haver uma causa. Olha o legalzinho lá. Premissa número 1. Ok? Passou no teste? Premissa número 2. Passou no teste? Então, inevitavelmente temos a conclusão. O universo tem uma causa. A questão agora é entender que causa seria esta. Isso é bem simples. Todos concordam que a causa de nosso universo espaço-temporal está além do espaço e do tempo? Ora, se a causa chamou o espaço e o tempo à existência, então ela deve estar além do espaço e do tempo. Sim ou não? É uma causa que transcende o efeito. O universo é um mero efeito de uma causa transcendente. Ok? A causa transcendente? Todos concordam que a causa é não espacial? O espaço é uma invenção dela? Ela não está limitada a fronteiras de espaço. Todos concordam que ela é não temporal? O tempo é uma invenção da causa do universo. Então ele deve estar situado fora do tempo. Se não há passagem de tempo para ele, não há mudança, porque mudança só ocorre no tempo. Portanto, é imutável. E eterna, porque não é sujeita a espaço-tempo e não sofre alterações. E para chamar o universo à existência, tem que ser muito poderosa. Tem que ser muito poderosa. Para criar galáxias, aglomerados de galáxias, pulsares, quasares, buracos negros, objetos incríveis que existem no espaço que nos cerca,
tem que ter muito poder e muita inteligência. Ora, algo é transcendente, não espacial, não temporal, imutável, eterno, onipotente. Nós podemos dar o nome de Deus para isso? Só falta um elemento. Porque alguns dizem que a causa do universo é tudo isso, mas não é um ser pessoal, como nas religiões orientais. Mas vejam, há várias formas de demonstrar isso, para as quais eu não tenho tempo, mas apenas uma. Enquanto a causa existir, o efeito será produzido, sim ou não? Como a causa do universo existe na eternidade, e o universo só passou a existir há 13,7 bilhões de anos para cá. Como a causa esteve presente sem o seu efeito? Se a temperatura cair a 0 graus, o que acontece? A água se congela. Enquanto a temperatura estiver assim, a água estará congelada, não é verdade? Sim ou não? Porque o efeito acompanha a causa. Mas como a causa do universo existiu na eternidade sem o universo? E o universo só veio a existir de 13,7 bilhões de anos para cá. Só existe uma explicação para isso. Se a causa for um agente que tenha vontade de só produzir o efeito quando ele quiser. Se a causa for impessoal, ela produzirá necessariamente o efeito e o universo seria eterno, como ela é. Mas não é isso que acontece. A causa é eterna, mas o efeito só veio de alguns bilhões de anos para cá. Porque a causa tem vontade própria, é livre para produzir o efeito quando quer. Portanto, é um agente pessoal. E então chegamos agora ao impasse. Questão final. Se o argumento cosmológico que atravessa os séculos é tão simples, e olha que tem um argumento ontológico, tem um argumento moral, um argumento axiológico, trabalho nas universidades com os argumentos para a existência de Deus, trabalho 20 argumentos na série. Estou trabalhando aqui uma parte do argumento cosmológico com vocês, que é a versão Kalam do argumento. Existe a versão tomista do argumento e a versão de Leibniz, que eu não trabalhei aqui. Mas se isso é tão claro, aparentemente, por que Deus não é aceito oficialmente na academia? Sabem por quê? Compromisso prévio com o naturalismo filosófico. Eu não estou me referindo ao naturalismo metodológico, que até os criacionistas adotam. A metodologia naturalista, para procurar causas naturais. Eu estou me referindo ao naturalismo metafísico. Lembra do problema metafísico que vocês resolveram lá no início? Aquele que afirma que só existe a natureza, que só existe a matéria e nada mais. É o compromisso com o naturalismo filosófico que põe Deus fora da academia. Não sou eu quem digo isso. Quem disse isso foi o biólogo de Harvard, que é ateu. Olha o que ele diz. Não é que os métodos e instituições da ciência, de certo modo, nos obriguem a aceitar uma explicação material do mundo fenomenal. A ciência não nos obriga a ver o mundo de modo materialístico. É o que ele está dizendo. É o contrário. Somos forçados a priori, antes, a aderir às causas materiais para criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais. Nós somos obrigados a fazer isso a priori. Não importa quão anti-intuitivo, não importa quão mistificante para os não iniciados. Além disso, o materialismo é o quê? Na academia? É absoluto, pois não podemos permitir um pé divino na porta. Não é que a ciência nos leva a uma visão materialística. Ele está dizendo que nós primeiro temos que adotar a visão materialística para fazer ciência. Então, compromisso prévio com o naturalismo filosófico. Outro biólogo, também ateu, diz: mesmo que todos os dados apontem para um projetista inteligente, tal hipótese é excluída da ciência porque não é naturalista. Mesmo que todos os dados apontem para isso. Tem seriedade nisso? A minha conclusão, nessa parte da manhã, é que não existe uma sincera busca pela verdade e que a liberdade acadêmica pode estar seriamente comprometida. Finalizo com esse texto magnífico do astrônomo, hoje falecido, Robert Jastrow, que era agnóstico. Eu acho engraçado e interessante esse texto.
ele diz o seguinte, ele vislumbrando o futuro da ciência. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Como? Ele, o cientista, escalou as montanhas da ignorância. Está prestes a conquistar o pico mais elevado. E quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão ali há vários séculos. Muito obrigado.